Olá, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal Consciência Hebraica. Nós vamos fazer um estudo maravilhoso hoje, o Apocalipse de Jesus. Lembre-se que você pode se inscrever no nosso canal, você pode se inscrever no grupo do Telegram. Nós vamos deixar na descrição do vídeo que você está vendo os links para as nossas redes. Nós vamos ativar o Instagram, Facebook, nós já temos esses espaços. Você pode se inscrever no Telegram. Não esqueça, assim, para divulgar o vídeo, de compartilhar com alguém, de deixar o teu ok, o teu like, o teu joinha, né? E também, se você puder fazer algum comentário, isso vai ajudar a expandir esse vídeo. Nós queremos que o vídeo alcance muitas pessoas, que possa divulgar uma espiritualidade, o olhar de Jesus para a espiritualidade humana, a grande epopeia, a grande trajetória do povo de Israel, do povo semita, do povo hebreu, de Adão, passando por Noé, Abraão, os patriarcas, até a culminância no Senhor Jesus. Então essa é uma maneira de você divulgar, de você anunciar o Messias, Yeshua HaMashiach, e o Deus Yahvé Elohim Adonai a toda a gente. Seja bem-vindo, este é o 4º episódio do nosso estudo. E nós estamos vendo fases do Apocalipse. Muita gente tem feito vários comentários sobre esse momento que nós estamos vivendo, toda essa pandemia que está acontecendo no mundo, e eu queria então trazer para você um conhecimento. Então nós vamos começar o nosso estudo. Nós temos aqui a nossa primeira tela. E eu queria começar. Deixa eu buscar aqui o nosso estudo. Vou colocar a exibição dele no modo melhor para a gente. E nós já vamos para o nosso 4º episódio. Exato. 4º episódio, Apocalipse de Jesus e Yeshua, a revelação. Então, vamos para o nosso resumo, né? A gente sempre dá uma pequena revisada nos pontos principais do encontro. No caso, o nosso 3º encontro. Se você não viu esse 3º vídeo, vai ter um link aqui, quando for editado, para você acessar o nosso canal, acessar esse outro episódio e ver desde a primeira série. Bom, o que nós destacamos até aqui de importante, gente, que eu gostaria sempre de colocar para a reflexão de todos nós? Primeiro, nosso canal chama Consciência Hebraica, o nosso movimento, porque nós procuramos o olhar de Jesus, o olhar hebreu, o olhar original, o olhar não influenciado pela religiosidade, os olhos de Jesus para compreender a espiritualidade humana e a trajetória humana. Qual é a grande chave que nós usamos para compreender de Gênesis a Apocalipse? A grande chave está em Gênesis 1:26. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Deus quer gerar filhos e ele movimenta 15 bilhões de anos-luz, uma criação gigantesca espiritual, forma os planos mineral, vegetal, animal e o homem para realizar o seu propósito. O que nós estamos dando como tônica principal no Apocalipse? A decepção da humanidade com a religião e o seu banimento. Você vai perceber, eu sei que isso parece ainda muito distante, mas nós vamos trabalhar nesses temas e você vai compreender como isso irá acontecer. Aí falamos a respeito das grandes fases. É importante você ter uma noção dos textos proféticos. Eles descrevem grandes períodos que irão acontecer. Jesus vai trabalhar isso nesses textos. Então nós temos o livre anúncio do Evangelho, essa é a fase atual que nós estamos. Depois vem um período de rejeição e apatia. Depois vem um período de perseguição, que vai acontecer. Após a perseguição, a tribulação. E aí a grande tribulação. Depois nós vamos ter algo que a cristandade ainda não compreende muito bem, que é a descriação da Terra e do universo. Sim, vai haver um estágio final. Eu vou mostrar várias passagens para você, onde você vai ver os profetas falando
da descriação. E depois, um imenso lagar, haverá um novo nascimento, ou o dia da ressurreição dos mortos. Não é ressurreição, porque não volta para trás, não vamos ter o mesmo corpo de carbono que nós temos, fruto do universo no qual nós vivemos. Será um corpo energético, crístico, espiritual. E por isso nós chamamos o novo nascimento. Aí sim, acontece a vinda de Jesus. Ali, inclusive no nosso slide, está faltando essa fase aqui, ó. Eu vou até corrigi-la. Aqui, ó, importante você compreender direitinho. Depois do novo nascimento, então nós temos a vinda de Jesus. É aqui que acontece a vinda de Jesus. E depois é que acontece o arrebatamento. Se você não tiver assim a visão dessas fases, vai ser muito difícil você compreender compreender as profecias. Porque a pessoa, ela lê um trecho aqui, ela lê um trecho ali, ela não consegue pegar o todo. Então veja, a vinda de Jesus ocorre então depois do dia da ressurreição dos mortos, ou novo nascimento, e aí sim acontece o arrebatamento. Ou seja, vamos estar com Jesus. Após isso há um período descrito como milênio. O milênio é um período de desenvolvimento total dos crísticos, porque tem 2 milênios, o crístico e o anticrístico. E o milênio culmina na Batalha do Armagedon, que na verdade é a segunda morte, a descriação do abismo, das trevas e da própria morte. Por fim, a grande festa do Reino dos Céus, as bodas do Cordeiro e a viagem rumo ao infinito, às fontes da água da vida, rumo ao centro nervoso do eterno, da suprema divindade. Então o Reino dos Céus não é uma chegada, mas uma jornada do finito rumo ao infinito. Ok? Vimos a maravilhosa máquina do profeta Ezequiel, descrevendo a primeira fase que nós estamos, que é o anúncio do Evangelho. Uma passagem lindíssima, não perca o terceiro estudo, que foi o último, porque nós falamos da máquina de Ezequiel. E iniciamos a visão no livro de Apocalipse da primeira fase. Estamos inclusive nisto agora. E eu queria destacar a passagem de Apocalipse, fala em dignidade. Diz que ninguém havia sido encontrado digno para abrir o livro que era escrito por dentro e por fora, que representava todo o propósito de Deus e a própria criação. Ninguém conseguia desvendar o propósito de Deus. E diz que houve um homem digno para realizar isso. Então, o que a palavra digno nos indica? Vem do latim, né? E esta palavra é o que tem valor. Ou seja, não é o que tem materialidade propriamente. Né? Não é o que tem, é o que tem qualidade. Né? Não é o que é quantitativo, é o que é qualitativo. Dignidade é o que há de valor. Digno, valioso, adequado, compatível com os propósitos. Gente, não há melhor tradução. Porque qual foi o único homem digno? Ou seja, qual foi o único homem compatível integralmente com o propósito de Yahvé Elohim Adonai? O homem que ele mesmo preparou, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Ele tem dignidade, por quê? Porque segundo a própria etimologia da palavra, ele é compatível com os propósitos. Ou seja, ele tomou, aceitou. Diz que essa palavra vem também do indo-europeu, que deu origem para o latim, e de uma base dek, chamada tomar, aceitar, ou seja, Jesus tomou para si, aceitou para si integralmente o propósito de Yahvé Elohim Adonai, em Gênesis 1:26, fazendo um ser à sua imagem e semelhança. Jesus é o primogênito e unigênito desta grande jornada cósmica. Ok? Vimos a revisão? Olha, cada revisão é uma maneira de assentar em você os pontos principais. Vou no nosso chat ver se tem alguma pergunta. Ok, excelente. Vamos continuar. Nenhuma questão, o pessoal todo participando, isso é muito bom. Agora, nós vamos... O que nós vimos? Nós vimos o livro do profeta Ezequiel,
capítulo 1, 4, né? Isso foi visto no terceiro encontro. Vimos o livro do Apocalipse, 4, de 1 a 4, visto no terceiro encontro. E vamos continuar no livro de Apocalipse, 4:11, capítulo 5. E vamos também ver esta última parte da fase do anúncio, né? Essa fase do anúncio do Evangelho, o livre anúncio do Evangelho, vamos terminar em Mateus 28, 18. Então, queria que nós vamos agora para o nosso texto, que está aqui. Nosso texto que está no Word, no texto do Word ficou mais fácil para a gente trabalhar, e eu vou colocar aqui o quarto encontro e vou começar a trabalhar o texto com você. Isto está em Apocalipse, como nós já descrevemos, né? O capítulo 4 de Apocalipse, 11, né? Nós vimos capítulo 4 até o 11, e estamos agora a partir do verso 4. Então, o texto diz assim: Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. Gente, olha a profundidade das palavras, né? Dos bilhões de seres humanos que já nasceram na história do planeta Terra, este livro, que representa a criação do Eterno e o conjunto de todas as leis que ele realizou para formar um ser à sua imagem e semelhança, nenhum dos filhos dos homens nascidos no planeta Terra conseguiam compreender o propósito do Criador. Você pode ver que mesmo de Adão para frente, Noé, Abraão, Moisés mesmo, né, não há a clareza que há na mente de Jesus. Se você lê os textos de Moisés, que foi um dos maiores escritores, mesmo os textos de Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, você percebe que o próprio profeta, que o próprio Moisés não tinha uma clareza absoluta do que era o propósito do Criador. Tanto que nenhum desses homens foi capaz de ler o livro, de encontrar o livro, de discernir o livro. Nenhum deles teve esta capacidade, né? Então, queria que você meditasse sobre isso. E aqui está escrito no 5: E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Por que leão? Leão é o símbolo do animal mais poderoso que há na selva. Então, este leão surgido da tribo de Judá, quem é? O Messias. Então, o ancião aponta para Jesus, que é o leão da tribo de Judá. E a raiz de Davi. Por que raiz? Porque qual é o método pelo qual Yahvé Elohim Adonai forma o Messias? Através da genética. Por isso a Bíblia é coalhada de árvores genealógicas, que todo mundo lê e não entende nada. Mas é porque uma eugenia está sendo feita. Unicamente pode ser feita essa eugenia pelo próprio ser, pela divindade. E essa eugenia trazia a raiz, as origens genéticas de Jesus. Ele é a raiz de Davi, que venceu. Ora, então, mas o Messias não nasceu perfeito? Então não teve batalha, porque ele já nasceu perfeito e realizou tudo, ele era Deus? Não, o texto de Apocalipse não dá essa ideia. Diz que houve batalha, diz que havia possibilidade de derrota. Jesus poderia ter sido derrotado? Sim. E isso desqualifica Jesus de modo algum. O fato de Jesus nascer como homem e se tornar filho de Deus, conquistando isso através do seu amor ao Pai, de maneira nenhuma isso o diminui. Pelo contrário, isso só amplia a visão que nós temos de Jesus, cada vez mais maravilhosa. Então ele venceu, para quê? Para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O que é o livro? O propósito do Criador, as leis da criação. O que são os selos? Os selos são condições que estavam sendo
colocadas para o homem alcançar a condição de filho de Deus. E que homem poderia desatar esses 7 selos? Vencer todas essas leis, amar a Deus de todo o teu corpo, coração, mente e essência, e realizar Gênesis 1:26. Só aquele preparado por ele, o ungido, aquele sobre o qual o espírito de Yahvé se moveu, o Messias de Israel. E olhei, e eis que estava no meio do trono. Então lembre, trono nunca é uma cadeira, né? Trono é o símbolo do poder da divindade. No meio significa no centro. Então, eis que estava no centro do poder da suprema divindade, do eterno, do infinito, do Deus Yahvé Elohim Adonai, e dos 4 animais viventes. Então, nós já vimos o que eram os 4 animais viventes. Os 4 evangelhos que foram utilizados na máquina de Ezequiel para anunciar a palavra, o ensinamento de Yeshua para todos os povos. Os 4 animais viventes, e entre os anciãos, que nós já falamos que simboliza o tempo a serviço do Criador para a realização dos seus filhos, um cordeiro. Então, o símbolo do Messias, o símbolo mais forte do Messias é o cordeiro pascal, que havia sido morto. Essa palavra como havendo sido morto não é muito boa, esse termo de comparação, né? Não, o cordeiro que havia sido morto. E tinha 7 pontas. Olha, o número 7 é sempre o número da totalidade, né? Então, no caso, 7 selos significa que estava totalmente fechado. Os chifres, aqui no caso traduzido como pontas, o chifre é o que o animal usa para o combate. Então, ele é o símbolo do poder. Ou seja, esse cordeiro que foi morto tinha 7 chifres, ou seja, ele tinha todo o poder. Você fala, bom, mas ele tinha todo o poder e foi morto? Sim. Era necessário que ele, como homem, morresse para que ele fosse transcendido e alcançasse todo o poder na transcendência. Então Jesus foi crescendo num crescente evolutivo até a sua transcendência absoluta e o seu poder absoluto. Ele tinha 7 chifres, ou seja, todo o poder, e 7 olhos. Olhos é o símbolo para sabedoria e entendimento. Então ele tinha todo o poder e toda a sabedoria, que são os 7 Espíritos de Deus. Lá em Isaías, em outros pontos do Antigo Testamento, é falado dos 7 Espíritos de Deus. São 7 entidades? Não. 7 Espíritos é a totalidade do poder eterno da divindade. Então, esse cordeiro tinha todo o poder, toda a sabedoria e toda a ação, toda a movimentação do Espírito de Deus. Então, ele tinha poder, sabedoria e ação de Deus ilimitados e enviados para toda a terra. Como que o cordeiro enviou o seu Espírito para toda a terra, né? Isso não é muito compreendido, mas o que nós recebemos, na verdade, o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus. Jesus realizou a sua trajetória como ser humano. Como você tem um Espírito, ele tinha o seu Espírito. Ele entregou o Espírito nas mãos do Pai. Lembra-se a última frase dele? Está aperfeiçoado, que os tradutores traduzem por consumado, porque eles não acham que Jesus tenha crescido em perfeição, acham que Jesus já nasceu perfeito, né? Uma visão limitada. Jesus diz, Pai, está aperfeiçoado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morre, é separada a natureza crística da anticrística de Jesus, e da natureza crística Deus o gera novo, com um corpo transcendente. Ele ainda toma forma do corpo antigo por alguns dias, e depois de 40 dias ele desaparece, e mais 10 dias ele transcende completamente. Por que 10? Porque 10 é o número da realização plena do homem gerado à imagem e semelhança de Deus. A unidade completa, de 1 a 9, quando você chega no 10, todos os números se repetem ao infinito. Então 10 é o número do homem gerado à imagem e semelhança de Deus.
ele derrama o seu espírito. Então, o que é o Ruach Kadosh? É o espírito de Jesus. O Espírito Santo não é um outro espírito. Jesus tem um espírito e o Espírito Santo é um terceiro espírito. Não. O Espírito de Jesus é o que salva você. O que salva a humanidade é o Espírito do Messias. Eu sei que não é muito comum isso. Criaram um outro Deus chamado Espírito Santo, mas foi uma tradição greco-romana, né? Nós vamos lançar um vídeo em breve que vai contar por que nosso movimento chama mais profundamente consciência hebraica, porque nós queremos retomar o contexto dos hebreus, como é que Jesus olhava de maneira hebraica a Bíblia, e não de maneira romano, greco-romano, né? Houve a criação de vários deuses no cristianismo, não. Qual é a maior máxima de Israel? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, Yahvé Elohim Adonai, é o único Deus. Não há um segundo Deus. Ah, mas Jesus não é Deus? Sim, ele alcança a qualidade de filho de Deus, portanto se torna Deus. E o que nós recebemos? O Espírito de Deus é infinito. Agora ele foi somado com o Espírito do Filho dele, que é o Espírito de Jesus. E o Espírito de Jesus, através do infinito de Deus, do Wi-Fi de Deus, alcança todo homem que exerce fé. Quando você se entrega e exerce fé em Jesus, você entra nesse Wi-Fi e a senha é Yeshua HaMashiach. A senha de acesso a esse Wi-Fi infinito de Deus, no qual está o Espírito de Jesus, um homem que viveu no Oriente Médio e que te dá hoje a qualidade para que você seja filho de Deus, é colocada para toda a humanidade. Por isso é que João chorava, porque ninguém havia sido digno de realizar e ele não via ninguém, até que o ancião apontou e diga, não João, há um que realizou, este é Yeshua HaMashiach, o Messias, e ele realizou o seu ser. E o que te faz chegar a filho de Deus? É o ser de Jesus. Por que os homens antes, Adão, Abraão, Noé, Davi, Isaías, não eram gerados filhos de Deus, se já havia o Espírito Santo no Antigo Testamento? Eu faço essa pergunta a você. Se o Espírito Santo era exatamente o mesmo, por que ele não salvava as pessoas? Então, porque não havia o Messias, porque na verdade o Espírito Santo que os homens tinham era o Espírito de Deus neles ainda. Quando eles optavam pelo reino dos céus e por Deus, o Espírito de Deus crescia neles como Espírito Santo. Mas logo eles morriam. E nenhum realizou a qualidade suficiente para ser salvo. Ora, Moisés foi feito à imagem e semelhança de Deus sem Jesus? Isaías foi feito à imagem de Deus sem Jesus? Abraão foi feito à imagem de Deus sem Jesus? Não. Mas eles não foram fiéis? Foram, mas em qualidade suficiente, não. Eles esperaram o Messias, como Jó escreveu muito bem, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Então quer dizer que ele ainda não estava levantado? Não. Por quê? Porque estava no seio de Abraão, na coxa de Abraão, na coxa de Jacó, ou seja, na genética do povo de Israel. Eu não quero de nenhuma maneira que este estudo te desestimule em algo. Se o que eu estou falando aqui por algum motivo, diminuir a tua fé, ou se você tem uma visão do Espírito Santo que é esta que a cristandade passa, e isso te faz bem, e você se santifica e se consagra, não precisa adotar essa que eu estou te falando. Fique com a tradicional, porque não é o que você acha intelectualmente do Espírito Santo que vai mudar nada na tua vida. Essa mensagem é importante para você. Queria te dizer isso, Nós não temos o conhecimento, apesar de ser assim, uma tônica fundamental para nós, o conhecimento profundo das Escrituras, mas o conhecimento para nós não é fim. Nós não temos a finalidade de ter o conhecimento. O conhecimento é um meio. E um meio para quê? Um meio para que você se santifique, para que você... O que significa a palavra santo? É uma palavra até que está em desuso. A palavra santo significa integral, que você se realize integralmente, que você seja um santo, que você seja um ser integral em relação ao propósito da suprema divindade. Agora, o que você compreende para isso, se o que você compreende hoje a respeito do Espírito Santo, de Jesus,
é algo que te toca o coração e que você se consagra maravilhosamente, porque você compreende que o Espírito Santo é uma outra entidade separada de Jesus, maravilha, não quero mexer com isso. O que importa, deixa eu te dizer para você, o que verdadeiramente importa é você ganhar a qualidade para chegar a Filho de Deus, cumprindo Gênesis 1:26, e o único modo de realização disso é através de Yeshua HaMashiach e do seu Espírito, que é o Espírito Santo. Se você quiser compreender de uma maneira ou de outra, não há problema. A questão não é conhecimento, não é uma discussão teológica, não. Agora, se você tem dúvidas, se a visão que te passaram das Escrituras te deixava um pouco confuso, se você sentia que faltava algo para compreender de uma maneira mais maravilhosa e profunda, e se essa maneira como eu estou te passando te edificar e te tornar ainda mais dedicado a Jesus e ao Pai, então adote. Ok? Não estou preocupado em que isto seja certo ou errado. Essa é a maneira como me edificou, é a maneira como transformou a minha vida. Mas pode não ser o melhor para você. Não faço questão de que o conhecimento seja esse ou aquele. O importante o que é? Há um único Deus e há um único Messias, um único Senhor e Salvador, o Cristificador, que é Yeshua HaMashiach. Então, vamos voltar para o nosso texto para que você possa compreender o que ele diz. Olha, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Agora você entendeu o que são esses 7 Espíritos de Deus? É o Espírito de Yeshua HaMashiach. Por que ele aparece só depois do Cordeiro, das 7 pontas e da morte do Cordeiro? Por que nessa passagem o Apocalipse descreve um Cordeiro morto? Porque foi necessário que Jesus morresse para que ele pudesse realizar tudo o que ele realizou. Você percebe? E depois no 7 diz assim, e veio e tomou o livro da direita do que estava sentado no trono. Então, o livro é este livro fechado com 7 selos, que é o propósito de Deus, as leis de todo o universo. E havendo tomado o livro, os 4 animais, que representam os 4 evangelhos, e os 24 anciãos, que representam o tempo, o abismo, tudo que Deus usou para formar os seus filhos, prostraram-se diante de quem? Diante do Cordeiro, porque ele é que abriu os 7 selos. Deus promoveu Jesus, formou Jesus para que ele cumprisse o propósito dele. Jesus é o primogênito e unigênito. E agora ele dá desta qualidade do seu ser para que eu e você também possamos realizar isso. E ele diz, diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha, aqui é um dos pontos para mim mais importantes do Apocalipse. O que estava nessas harpas e nessas salvas de ouro, né? Nesses receptáculos de ouro cheios de incenso? E o que era o ponto central do que estava no meio do ouro? As orações. Então eu quero dizer algo para você, acho que vale a pena nós meditarmos aqui. Eu não sei como é a tua vida de oração, não sei se você medita, não sei se diariamente você passa um período olhando para a tua vida, olhando para o mapa existencial, para as coisas que acontecem, abrindo as Escrituras, lendo, silenciando, falando e permitindo que Yeshua, através do seu Ruach Kadosh, do seu Espírito Santo, pelo Pai, fale ao teu coração. E se você não faz isso, ou se não é frequente, ou se você vai apenas de domingo à igreja, ou se você não tem hábito de orar, eu quero te estimular, quero promover, quero ser um companheiro teu de estímulo para dizer, faça da oração, faça da meditação, faça da meditoração. Nós temos gostado muito desse termo, que é uma mistura entre a oração e a meditação. Meditação ativa, não digo aquela meditação indiana, onde você deve simplesmente nulificar todo o teu corpo, mente e emoção. Não. Digo uma meditação hebraica, ativa, projetiva,
que mexe com as emoções, com a mente, que vê a realização do propósito de Deus, que olha a tua vida sendo transformada, curada, modificada, você sendo transformado, as pessoas ao teu redor sendo transformadas, onde você se torna um intercessor da sociedade, da tua família, dos teus amigos, do que está acontecendo. Você é um centro, uma usina que está irradiando transformação para você e para todos ao teu redor e para o mundo. Esse é o papel da oração. Você percebe como o texto de Apocalipse inclui a oração minha e tua? Gente, para ver direitinho o texto. Olha aqui comigo. Sou eu e você que aparecemos aqui no Apocalipse. Eu queria que você entendesse bem isso. Olha, quando ele fala aqui das harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são o que esses incensos? A oração dos santos é a minha oração e a tua oração. Você tem mandado muito incenso para essa salva de ouro? Ou tem mandado pouco incenso? Então, estou te pedindo, queima o incenso. O incenso é a tua oração, é a tua alma sendo elevada aos céus. Ok? Então, eu vou para o nosso chat ver se tem alguma colocação. Ok, alguma pergunta? Não, podemos continuar, perfeito. Então vamos para a nossa segunda. Isto. Vamos continuar aqui no nosso verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro. Quem é este digno? Yeshua HaMashiach. E de o abrir e de desatar os seus 7 selos. Por que ele tem essa dignidade? Agora a Escritura vai revelar. É porque ele era Deus lá no céu antes de vir na terra? Não. Olha o que a Escritura fala. É porque foste morto, ou seja, porque vieste do povo de Israel, porque tiveste a genética humana, porque nasceste como homem, porque fostes integralmente fiel a Deus, porque amaste o Pai acima de tudo na tua vida e porque morreste e foste gerado novo. É este o motivo pelo qual ele é digno. É isto que fez de Jesus ser o ser maravilhoso que ele é, pela realização, pelo trabalho que ele fez. Olha lá, porque foste morto e com o teu sangue, sangue humano, sangue de um ser humano que declarava a ele mesmo. Como é que Jesus se chamava no seu evangelho? Você conhece as Escrituras. Ele sempre referia-se a si mesmo como filho do homem. O que é filho? É produto. Homem, natureza humana. Está dizendo, eu sou produto, eu sou fruto da natureza humana. Com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. O sangue do Messias é o seu espírito. O que é o sangue do Messias? O sangue é a essência de Jesus, é o seu Ruach Kadosh. Não há o Espírito Santo e o sangue de Jesus, é uma coisa só. Quando você clama o sangue de Jesus, você clama o Ruach Kadosh do Messias. Ele é o Messias de Deus. E o seu espírito, ou seja, a sua vida, no Antigo Testamento, por que não se comia o animal com o sangue? Porque o sangue era a própria vida do animal, representava ele. O que é o sangue de Jesus? É a vida de Jesus, é o espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, que é o Ruach Kadosh. Ok, queridos? Olha que descrição maravilhosa. E para o nosso Deus, quem é o nosso Deus? Deus de todos, inclusive de Jesus. Yahvé Elohim Adonai, o único ser eterno e infinito, que não tem corpo. O que é o corpo de Deus? Tudo que é criado. Qual? Jesus tem um corpo? Jesus tem um corpo. Nós vamos ver Jesus? Vamos ver Jesus. Agora, Yahvé Elohim Adonai não tem um corpo, ele é espírito. Ele é o único ser que é totalmente espírito. Todos os outros seres da criação de Deus têm que ter um corpo. Mas ele é puro espírito. Então, o texto diz aqui, para o nosso Deus, os fizeste reis e sacerdotes. Então, deixa eu revelar algo para você. Algo muito importante. Um dos pontos principais do Novo Testamento,
um dos pontos vitais da relação humana com o universo, com a vida, com a divindade, é o fato de que você tem um primeiro nascimento mecânico, produto do desejo da tua mãe, do teu pai, da história e da ecologia da tua família e do teu país. Esse primeiro nascimento mecânico, ele é a tua natureza anticrística. É o que é chamado nas escrituras de homem velho, é o que é chamado de joio. Isto jamais herdará o reino dos céus. A tua consciência é gerada no teu primeiro nascimento e ela está condenada à morte, a não ser por uma profecia que foi feita no amor de Yahvé Elohim Adonai em Gênesis 1:26, de que ele jamais traria uma vida humana para que ela fosse morta, mas para que ela fosse gerada à imagem e semelhança de Deus, a não ser que pelo arbítrio e pela escolha a pessoa desejasse a morte. Yahvé, durante todas as escrituras, alertam para que nós não escolhamos a morte, mas escolhemos a vida. Então, o arbítrio é um ponto central da espiritualidade humana. O teu primeiro nascimento não te levará à realização de filho de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Está lá em João capítulo 3, Jesus declarando para todos nós que é necessário um novo nascimento. E esse novo nascimento ocorre quando o Espírito do Messias, tocando a tua natureza crística, chama a tua consciência para uma conversão. E você levanta as tuas mãos e diz: eu aceito a este Mestre como Senhor, Salvador e aquele que vai dar transcendência à minha individualidade. Aceito Jesus. Você se batiza nas águas, realizando o ritual de iniciação de um discípulo de Jesus. Então, através desse gesto, da decisão do teu arbítrio, estimulada por Deus, mas só decidida por você. Deus não decide isso no teu lugar. Muitos predestinacionistas dizem que a decisão é tomada por Deus dentro de você. Não. Deus te dá todo o estímulo para que você tome a decisão. Se você disser não, Deus não invade a tua porta. Como diz no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não diz: eis que estou à porta e arrebento a porta com a SWAT do céu. Não. Nada disso. A porta não é arrombada. Agora, Deus dá o estímulo, ele bate a porta e ele chama você. Segundo nascimento é o ponto central. Neste segundo nascimento é que você vai receber esta identidade que nós estamos vendo no Apocalipse. Isso é um ponto central para a tua vida. Observe bem isto que está escrito aqui nesse nosso estudo do Apocalipse. Isso pode transformar você. Porque os teus traumas, os teus complexos, os teus problemas de autoimagem, as tuas falências, os teus tropeços, tudo que acontece na tua vida que te coloca para baixo e para trás, está no teu primeiro nascimento. E se você não nascer de fato de novo, e se o teu novo nascimento não ganhar força dentro de você, você vai continuar escravo de toda esta natureza traumatizada e complexada que foi gerada dentro de você. Aqui está a grande oportunidade. Então eu quero voltar para o texto para dizer da importância disso, ou seja, através do segundo nascimento, nós ganhamos o potencial de ser reis, de sermos sacerdotes. E há uma outra qualidade que não está citada aqui, de sermos também profetas. Então, o que eu quero te estimular, querido e querida, você que está por acaso vendo esse vídeo em algum lugar, há um novo nascimento para você, onde você pode superar as suas limitações de uma maneira que você nunca pensou que fosse possível. E isto através de Yeshua HaMashiach, através de uma consciência que vai ser nascida em você pelo Ruach Kadosh, pelo Espírito do Messias hebreu, que pode transformar a tua vida. Continuando no texto. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, ou seja, ao redor do poder. Leia sempre o significado e não a figura. E dos animais, os 4 evangelhos, e dos anciãos, toda a criação de Deus no tempo que trabalhou para gerar os filhos de Deus. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Não há limitação em Deus, ele é infinito. Em toda a sua criação nós vemos isso.
que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro. Por quê? Porque ele foi morto, ou seja, viveu no tempo e venceu todas as coisas. E ele recebeu o poder de quem? Ora, ele já não nasceu perfeito, não tinha o poder? Não, ele recebeu o poder de quem era maior do que ele. Quem é maior do que Jesus? O Pai. Yahvé Elohim Adonai. Ele recebeu o poder. Ele recebeu riquezas. Muita gente acha que riqueza nas Escrituras, quando Deus fala que nos daria as riquezas das nações, etc., muita gente pensa que é cheque especial, você ter um sítio, casa na praia, você ter um transatlântico, fazer viagens para tudo quanto é lugar, ter muito dinheiro no banco, ter uma empresa com muitos funcionários. Gente, não é isso que as Escrituras chamam de riqueza. A riqueza é você ganhar a qualidade para se tornar filho de Deus. Esta é a verdadeira riqueza, é a única riqueza, é a pérola de grande valor, é o tesouro escondido nas parábolas de Jesus. Não tem nada a ver com cheque especial, nem com cartão de crédito. Este é o centro do que você deve buscar. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas trabalham assim porque as pessoas só buscam espiritualidade para resolver problema financeiro, problema sexual, namorado, casamento, marido, mulher, traição, amante e problema de saúde. Então as igrejas acabam dando ênfase a isso, mas não tem nada a ver. Ah, mas Jesus também não pode modificar a minha vida financeira, a minha saúde, melhorar meu casamento? Mas é claro que pode. Mas não é este o centro do que ele veio fazer na Terra. Não é este o motivo pelo qual Deus criou 15 bilhões de anos-luz de matéria, fez com que todas as criaturas surgissem. É muito mais do que isso. Não limite a sua fé a um sentido horizontal. Busque a verticalidade desse sentido. Todas as outras coisas serão acrescentadas em abundância, não se preocupe com isso. Você terá uma vida plena e feliz, mas você vai ter que buscar isso em primeiro lugar. Ele recebeu riquezas e também sabedoria, ele recebeu força e também honra, ele recebeu glória. Ora, o que é glória? Nós já vimos a qualidade de filho de Deus e a ação de graças. Por quê? Não é pelo esforço, gente. Não é cumprindo leis. Jesus não recebeu nada porque cumpriu todos os mandamentos forçosamente, por obrigatoriedade. Sim, ele cumpriu toda a lei, mas porque amava, porque o caminho que ele seguiu não foi o caminho do medo. Jesus não viveu pela vida com medo de Deus, do inferno e de nada disso. O caminho do Messias é o caminho do amor. Ele viveu pela graça e pelo relacionamento, por amar a Deus com todo o seu ser. Foi por isso que ele realizou. E esse é o centro de toda a mensagem de Gênesis a Apocalipse, principalmente no Messias hebreu. Toda religião é mandatória, obrigatória, e ela é uma contabilidade ao final. Você tem que pagar dízimo, você tem que fazer isso, você tem que cumprir um monte de regras para você alcançar o reino dos céus. Não se trata disso. A única regra é o amor. Ele vai transformar a tua vida, vai te fazer uma pessoa mais dedicada, vai te fazer uma pessoa integral, vai fazer você contribuir com o que você sentir para o trabalho de Deus. Tudo é pelo caminho do amor. O amor vai extrair o melhor de você, não a obrigação, não o compulsório dever religioso, mas o voluntário querer da graça e do amor de Deus. Se o amor de Deus estiver implantado na tua vida, um querer novo vai surgir dentro de você, que não tem nada a ver com obrigação. Então nós vamos aqui dar uma olhada no nosso chat, se há alguma colocação. SWAT do céu. Exatamente, não tem SWAT para. Maravilha. Então, voltando ao nosso texto, nós já estamos com 51 minutos. É muito assunto, né, gente? Nós vamos ainda pegar mais um pouquinho aqui, terminando o Apocalipse, né? Vamos terminar o Apocalipse. Olha aqui, continuando no texto. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra. Ah, quer dizer que tem criaturas que moram aí debaixo da terra? Não, são os mortos. Aqui não há nenhuma teoria de seres reptilianos, plutonianos que moram aqui no fundo da terra. Não, não.
aqui ele está dizendo que no céu, ou seja, as criaturas celestes e abissais, vamos colocar os abissais aí também. Na terra, todos os seres humanos que já viveram, todos os seres humanos que estão vivos nesse momento. E debaixo da terra, todos que já viveram. Então, é esse o sentido. E que está no mar, e todas as coisas que neles há. Este mar, que nós vamos ver mais na frente no Apocalipse, diz respeito a 2 lugares onde os mortos permanecem depois de mortos. Deixa eu tratar essa figura também com bastante acuidade. O Apocalipse descreve 2 instâncias onde os mortos estão, como também escreve 2 ressurreições. As Escrituras falam sempre do homem crístico e do homem anticrístico. Então, debaixo da terra é o símbolo de um tipo de dimensão, onde quando a pessoa morre, se a consciência dela não estiver na sua natureza crística, ela será gerada à imagem do tempo, como filho do abismo. A morte é o que decide a nossa vida. Bom, na verdade, não é a morte no sentido daquele instante final em que você quer a tua biologia parar, né? Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo assim, a morte, ela sela o processo do arbítrio. Então, por isso é que em Israel nunca ninguém conversou com o morto, por exemplo, ou nunca ninguém fez uma missa para mortos, ou nunca ninguém fez um ato qualquer para algum morto. Isso todas as religiões humanas fazem, inclusive o cristianismo, né? Há uma parte do cristianismo que ora para mortos. Esse é um olhar hebraico? Te pergunto, algum hebreu já fez isso? Algum apóstolo fez isso? Ninguém, nenhum. Então isso é tradição religiosa, né? Por isso que nós queremos o olhar hebreu, o olhar de Jesus, o olhar que Jesus tinha para a espiritualidade humana. Então, estas dimensões, quando você morrer, o resultado da tua vida e das tuas escolhas vai ser selado. Depois não tem como mudar. Se você está esperando, né, depois da morte uma outra oportunidade, você está jogando um risco muito perigoso, porque isso não será assim. Então, por isso depois nós vamos estudar direitinho, né? Uma dimensão a terra representando os homens que pereceram, o mar representando aqueles que vão ganhar uma qualidade de vida eterna, não? Então ele diz aqui, continuando no nosso texto, né? A criatura, ao que está sentado, que todas as coisas que há, então, aqui, e está no mar e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Essa é uma cena, gente, que a humanidade um dia viverá. Não só a humanidade de hoje. A humanidade, desde o primeiro homem ter suspirado e exercido o livre-arbítrio, até o último homem na descriação da Terra e do Universo. Um dia a humanidade estará reunida na Batalha do Armagedon e só nesse momento ficará claro de quem era toda a honra, toda a glória, todo o poder e quem era realmente o Messias de Israel. Então esta cena de que todos necessariamente darão ação de graças, alguns reconhecerão isso, mas não haverá mais condição de mudança. E isso é muito triste. É o que o texto aqui trata. E os 4 animais, são os evangelhos, disseram, assim foi realizado. E ou seja, amém, né? E os 24 anciãos, representando o tempo e toda a criação, se prostraram e adoraram o que vive para todo sempre, ou seja, a criação completamente a serviço do Criador. E eu queria também, para concluir, hoje nós vamos ficar só um pouquinho a mais, e já concluir também Mateus, porque aí nós já encerramos praticamente a conclusão da primeira fase, né? Então, deixamos para quarta-feira o nosso próximo trabalho.
vamos concluir a primeira fase do livre anúncio do Evangelho, com Mateus 28, 18. Nós vimos a máquina de Ezequiel, vimos Apocalipse e agora concluímos com Mateus a primeira grande fase do Apocalipse, que é o anúncio livre do Evangelho que você está vivendo agora nesse momento. O Evangelho é publicamente anunciado e a humanidade não, claro, individualmente o rejeita, mas coletivamente não. O mundo ainda não entrou nessa fase. E aqui diz assim: chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Bom, a frase é do próprio Messias. Ele tinha todo o poder antes de morrer e ser gerado novo? Ele mesmo diz, não, eu não tinha todo o poder. Então, significa que ele veio de menos poder para todo poder? É difícil compreender isso? Não. Só para quem cisma em afirmar que Jesus nasceu perfeito com todo o poder, porque ele já era Deus. Não? Mas aqui ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, ou seja, em todas as dimensões. Céu e terra representam sempre todas as dimensões da criação de Deus. Portanto, ou seja, como agora há todo o poder liberado, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as, ou seja, imergindo-as no ritual de iniciação que eu mesmo fiz na minha vida e que João trouxe através de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome do Pai, que através do Filho cede o seu Espírito, o próprio Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, nós seremos imergidos no Pai, mas através de quem? Através de Jesus. Mas como que Jesus nos alcança? Pelo seu Espírito, que agora, através de Deus, alcança toda a humanidade. Porque Deus é infinito. E o Espírito de Jesus, estando em Deus, derrama no Wi-Fi de Deus para todo aquele que exerce fé e o recebe. Portanto, ide e ensinai todas as nações. O ensino é uma das coisas fundamentais nas Escrituras, que nós temos nos dedicado de maneira maravilhosa, fundamental, batizando-os em meu nome. E ele disse, eis que estou convosco todos os dias. E aqui, ensinando-as, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jesus agora está plenamente realizado e ele nos ordena o caminho exato para nós chegarmos a filhos de Deus. Então, ele diz, todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Como que ele está conosco? Através do Ruach Kadosh, através do Espírito dele, ele está em nós. Através de quem? Do Pai, da infinitude de Deus. E ele diz, até a consumação dos séculos. O que é a consumação dos séculos? Consumar é terminar. Então, vai haver o término do século? Sim. Haverá a descriação da Terra? Sim. Do universo também. Com isso, querido, eu espero que toda essa palavra tenha dado a você uma ideia da primeira fase. Não perca, no nosso quinto encontro, entraremos na segunda grande fase, a fase em que o anúncio do Evangelho já é cumprido e vai entrar uma indiferença muito grande, uma indiferença final. Eu queria, ao final desse estudo, estimular você à oração. Peço ao nosso Pai, através do Espírito, do Filho, que é o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, que ele possa tocar você, que essas palavras não tenham sido prejudicadas pelo meu ego, mas que a presença do Espírito de Jesus que está em você, eu tenho certeza disso, possa falar melhor ao teu coração de tudo isso que foi dito, e que isso te estimule a uma vida de entrega, uma vida de integração cósmica maravilhosa. Isso é o que nós aqui do Consciência desejamos a você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o alerta para receber todos os nossos vídeos. Gostou do conteúdo? Compartilha com algum amigo, dá o teu like, comenta esse vídeo para nós podermos propagar esse canal por muitas pessoas,
Procure-nos no Facebook, Instagram, nós vamos estar presentes lá também. E nós temos um canal agora no Telegram. Não deixe de se inscrever no Telegram para receber materiais. Eu vou deixar disponível o PowerPoint, o Word lá. Então, espero encontrar todos vocês em breve. Quarta-feira agora, não perca o nosso próximo encontro, o 5º encontro. Fiquem na excelente consciência de Exu.